Quando historiadores descrevem o ano de 1910 em Paris, geralmente concentram-se na catástrofe acima do solo. O Sena transbordando, as ruas inundadas, os 200 mil refugiados, a cidade transformada numa rede de canais. Mas a história real, aquela que mal apareceu nos jornais, aquela que mesmo hoje permanece enterrada em notas de rodapé de arquivos, começou abaixo da superfície. Começou com uma simples operação de drenagem. Engenheiros foram instruídos a bombear água dos túneis do metrô, inspecionar fundações por todos os distritos inundados e determinar se a infraestrutura subterrânea poderia suportar o peso de uma cidade moderna depois que as águas recuassem. O objetivo era prático: drenar as câmaras, avaliar os danos e preparar para a recuperação. Mas no momento em que os trabalhadores começaram a limpar o sedimento deixado pela inundação, algo inesperado aconteceu. Eles romperam camadas que não haviam sido expostas há séculos. Sob as estações do metrô, mais profundas do que qualquer construção conhecida alcançava, as equipes encontraram paredes e câmaras que não correspondiam a nenhum registro municipal. Seu alinhamento era incomum. Sua profundidade era extraordinária. E a alvenaria não se assemelhava a nada na história da construção parisiense. Nem sequer se assemelhava à Lutécia romana como comumente entendida. Isso não foi mencionado nos relatórios públicos sobre a recuperação da inundação. Não chegou aos jornais celebrando a resiliência de Paris. Mas nas notas internas daquele ano, uma frase silenciosa aparece repetidamente. Estruturas imprevistas, profundidade inesperada, mais antigas do que o antecipado. A história oficial simplificaria mais tarde tudo isso em restos de pedreiras antigas, construção medieval de esgoto ou simplesmente geologia mal identificada. Nada de incomum, nada digno de discussão, mas as fotografias de recuperação da época, aquelas reveladas em escritórios governamentais obscuros enquanto Paris se drenava, mostram algo diferente. Elas mostram trabalhadores ao lado de blocos de pedra cortados com precisão muito mais limpa do que qualquer ferramenta conhecida da época deveria permitir. Blocos encaixados tão firmemente que, mesmo sob a iluminação pobre da fotografia de 1910, nenhuma costura de argamassa é visível. Padrões gravados em pisos que não se assemelham a nenhuma civilização francesa conhecida, mas algo mais antigo, mais geométrico, mais deliberado. E quanto mais profundo drenavam, mais as camadas paravam de parecer com a história como a conhecemos e mais com a história que havia sido construída por cima, submersa e deliberadamente esquecida. No início, as equipes de drenagem tentaram categorizar tudo da forma mais simples possível. Velhas pedreiras, porões medievais abandonados, cavernas naturais de calcário moldadas por rios subterrâneos. Mas à medida que as notas se acumulavam e mais câmaras eram descobertas, as inconsistências se multiplicavam. Porque algumas das subestruturas foram construídas para suportar um peso muito maior do que qualquer coisa acima delas? Porque certas pedras tinham um formato quase modular, como se fabricadas em vez de esculpidas no local? Porque alguns corredores se estendiam na escuridão muito além da área de qualquer edifício documentado? E a pergunta que perturbava até os engenheiros mais tradicionais: por que essas estruturas mais profundas eram tão massivas? Paris, em 1910, já era uma cidade de grande escala. No entanto, a alvenaria fundamental sob partes do 1º, 4º e 7º arrondissements parecia construída para algo muito maior que bulevares e monumentos. As equipes de drenagem admitiam silenciosamente entre si que a profundidade e a escala não correspondiam a nenhum registro histórico. E embora nenhum deles estivesse usando termos como civilizações perdidas, estavam reconhecendo algo igualmente perturbador. Alguém havia construído nesta terra antes. Não vilas, não assentamentos. Uma cidade inferior. À medida que a documentação aumentava, também aumentava o silêncio. Os relatórios tornaram-se mais curtos. As descrições tornaram-se vagas. As fotografias pararam de mostrar os ângulos mais amplos das câmaras. E então, as zonas de escavação foram parcialmente seladas novamente no final de 1910, preenchidas onde necessário para a estabilidade, e muito do que foi exposto retornou à escuridão. Apenas fragmentos permanecem, notas, um punhado de fotografias e os testemunhos silenciosos de arquivistas que viram os arquivos antes que alguns deles desaparecessem.
Mas mesmo do que sobrevive, um padrão se torna visível. Estruturas grandes demais para qualquer assentamento parisiense conhecido. Alvenaria precisa de mais para a cronologia aceita. Métodos arquitetônicos que parecem herdados, fundações que parecem pertencer a uma era diferente de construção inteiramente. Quando as equipes de drenagem passaram das primeiras camadas reconhecíveis sobre Paris, as expectativas eram simples. Acreditavam que encontrariam detritos de construção do metrô, talvez algumas fundações medievais e restos dispersos da Lutécia romana. Nada de incomum, nada de extraordinário. Mas em poucas semanas essa suposição desmoronou porque, em vez de uma sequência organizada de fases históricas, as equipes descobriram uma pilha de camadas arquitetônicas que não se comportavam da maneira que as camadas de uma cidade normal deveriam se comportar. A primeira anomalia foi o alinhamento. Cada camada, construção do metrô, esgotos medievais, restos romanos e o que quer que estivesse abaixo, parecia seguir a mesma orientação, os mesmos ângulos, a mesma grade geométrica. Eras diferentes não deveriam fazer isso. Construtores diferentes, culturas diferentes, milênios diferentes. Eles não constroem em perfeito alinhamento com pessoas que viveram milhares de anos distantes. No entanto, sob Paris, eles fizeram. Abóbadas de uma era sentavam-se diretamente sobre abóbadas de outra. Corredores alinhavam-se com corredores enterrados metros abaixo deles. Paredes de sustentação compartilhavam a mesma trajetória, mesmo quando separadas por séculos desconhecidos. Era como se cada grupo que já construiu neste solo estivesse copiando um projeto original, um que não existe mais em nenhum registro histórico. À medida que os trabalhadores drenavam câmaras mais profundas, as camadas tornaram-se mais estranhas. Sob o calcário e argila esperados, começaram a encontrar alvenaria que não se parecia em nada com formação natural. Blocos muito maiores, juntas muito mais apertadas, padrões que pareciam matematicamente precisos demais para qualquer coisa na cronologia documentada de Paris. Algumas abóbadas pareciam quase superdimensionadas, câmaras arqueadas com curvatura impecável, criadas com uma precisão que não correspondia às ferramentas rústicas da França medieval ou mesmo à engenharia romana. Espaços esculpidos com perfeição geométrica, como se os construtores entendessem princípios de distribuição de carga que não seriam formalizados por séculos. E então veio a descoberta que intrigou até os membros mais conservadores da equipe de engenharia: fundações desgastadas pela água em profundidades impossíveis, superfícies de pedra alisadas como se moldadas por séculos de água corrente, corredores inferiores com marcas de erosão, pisos com um brilho que só se forma após saturação prolongada. Mas aqui está o que não fazia sentido. Essas camadas desgastadas pela água foram encontradas abaixo dos níveis conhecidos de inundação do Sena, abaixo do lençol freático, em câmaras que, segundo todos os registros geológicos, nunca deveriam ter sido expostas à água corrente. No entanto, a evidência era inegável. Blocos de pedra maciços, polidos suavemente por ação hidráulica, sentados em camadas supostamente esculpidas muito antes do Sena tomar seu curso atual. Fotografias de recuperação tiradas em 1910 mostram isso claramente. Trabalhadores ao lado de blocos tão massivos que os homens parecem miniaturas em comparação. Pedras cortadas tão precisamente que mesmo hoje pedreiros estudam as imagens de arquivo com descrença. Ângulos e juntas que se assemelham a sítios megalíticos muito mais antigos e muito mais avançados do que qualquer coisa que Paris medieval seja acreditada. Mas o detalhe mais perturbador não foi o que apareceu nas fotografias, foi o que não apareceu nos arquivos. Os relatórios oficiais escritos nos meses após a inundação mal mencionam essas características. Alguns desenhos omitem as câmaras mais profundas inteiramente. Certas camadas de alvenaria são resumidas com termos vagos como anomalias geológicas ou fundações anteriores, mesmo que as fotografias mostrem que eram muito mais complexas do que isso. O silêncio é difícil de ignorar. Porque se essas camadas mais profundas realmente pertenciam a períodos históricos conhecidos, por que não foram descritas em detalhe? Por que as técnicas de construção incomuns não foram documentadas minuciosamente? Por que as fotografias foram espalhadas pelos arquivos municipais, em vez de reunidas num único relatório federal? Até alguns dos blocos de pedra levantaram uma bandeira vermelha, bordas afiadas demais, superfícies lisas demais, ranhuras uniformes demais,
marcas que pareciam menos erosão natural e mais corte de precisão. Corte que, segundo a cronologia convencional, não existia quando essas pedras foram supostamente formadas. O que as equipes de drenagem descobriram foram estruturas que não correspondiam à engenharia romana, não correspondiam à artesania medieval e nem sequer correspondiam entre si. Em vez disso, formavam uma linguagem arquitetônica estranha, uma que parecia vir de múltiplas eras, mas de alguma forma permanecia unificada, alinhada e impossivelmente precisa. O primeiro choque veio com as próprias câmaras. Não eram porões rústicos ou catacumbas estreitas. Eram espaços geometricamente perfeitos, salas moldadas com proporções exatas, arcos que mantinham sua curvatura impecavelmente através dos séculos e abóbadas de pedra dispostas com coerência, quase como restos de um projeto mestre que não existe mais em nenhum arquivo. Algumas câmaras estavam completamente seladas, cheias de sedimento saturado tão denso que os trabalhadores pensaram ter atingido rocha natural. Mas uma vez limpas, revelaram interiores que pareciam intocados desde o dia em que foram fechados. Paredes lisas, pedra encaixada e padrões de construção que levantavam mais perguntas do que respostas. E então veio a característica que ainda intriga pesquisadores hoje: as grandes plataformas circulares. Oficialmente foram rotuladas mais tarde como poços antigos ou cisternas de reunião medievais, mas nada nelas se encaixa no design típico de coleta de água. Eram simétricas demais, massivas demais e perfeitamente niveladas demais, como se fossem fundações para estruturas de peso e importância enormes. Algumas plataformas eram largas o suficiente para dezenas de pessoas ficarem em pé. Outras mostravam padrões radiais esculpidos em sua superfície, quase como a base para a arquitetura giratória ou observação astronômica. Trabalhadores de 1910 descreveram-nas em correspondência privada como fundações cerimoniais. Não estruturas utilitárias, mas plataformas com um propósito monumental, embora ninguém pudesse dizer qual seria esse propósito. Outra anomalia apareceu na colocação de certas colunas de suporte. Não estavam simplesmente apoiadas no piso abaixo. Muitas foram posicionadas com cálculos de carga, que não faziam sentido arquitetônico para os edifícios, acima delas. Estavam superdimensionadas, construídas para suportar pesos muito maiores do que qualquer estrutura que Paris oficialmente possuía. Criou uma possibilidade desconfortável. A cidade moderna pode não simplesmente repousar sobre calcário natural. Pode sentar-se sobre algo muito maior, um complexo subterrâneo cujas proporções nunca foram registradas, nunca ensinadas e nunca explicadas na história oficial da França. Quanto mais profundo os trabalhadores drenavam, mais estranhas se tornavam as descobertas. Blocos de pedra apareciam com bordas perfeitamente retas. Algumas superfícies eram polidas, lisas, quase refletivas. Outras mostravam linhas cortadas com precisão tão limpas que pedreiros modernos ainda discutem sobre quais ferramentas poderiam tê-las produzido. Mas a descoberta que causou mais confusão foi o metal embutido dentro de pedra antiga. Algumas peças pareciam fundidas, derretidas ou cristalizadas no próprio calcário. No entanto, foram encontradas em camadas supostamente mais antigas do que qualquer metalurgia avançada o suficiente para produzir tais efeitos. A explicação oficial oferecida mais tarde: depósitos minerais naturais, manchas de óxido de ferro. Mas isso não explica por que o metal aparece em padrões, não distribuído aleatoriamente, mas colocado, moldado, arranjado, como se a pedra fosse formada ao redor dele ou depois dele. Esse tipo de efeito requer temperaturas muito além da formação natural de cavernas, muito além da forja medieval e muito além de qualquer coisa registrada na história parisiense. Logo após essas descobertas, algo incomum começou a acontecer. Câmaras foram seladas novamente. Corredores foram preenchidos com concreto. Seções profundas dos locais foram isoladas de inspeção adicional. Parte disso foi oficialmente rotulada como preocupações de segurança estrutural necessárias para prevenir mais inundações e desmoronamentos. Mas as decisões sobre quais câmaras selar primeiro e quais áreas enterrar permanentemente levantaram questões silenciosas entre observadores, porque as salas que foram fechadas imediatamente eram sempre aquelas que desafiavam a cronologia oficial ao máximo,
as plataformas perfeitamente niveladas, as colunas superdimensionadas, as estranhas inclusões de metal, os corredores projetados que pareciam continuar muito além da zona de drenagem. Esses corredores talvez fossem a descoberta mais misteriosa de todas. Não eram túneis aleatórios. Faziam parte de um padrão organizado, uma grade de passagens que parecia menos com cavernas e mais com infraestrutura. Alinhados, medidos, planejados, como se já tivessem conectado a uma rede subterrânea muito maior, uma que se estendia sob a cidade muito antes de qualquer civilização, que reconhecemos ter caminhado pela superfície. E ainda assim, quase assim que foram descobertos, muitos foram selados novamente. Suas entradas bloqueadas, seu propósito inexplorado, sua existência silenciosamente removida de mapas subsequentes. Quando você estuda as semanas finais da recuperação da inundação de 1910, algo se torna impossível de ignorar. Os projetos não terminaram. Foram interrompidos. Não concluídos. Não finalizados. Interrompidos. Quanto mais profundo as equipes de drenagem iam, mais o tom de suas notas mudava. Entradas iniciais eram confiantes, quase rotineiras, mas no final, a linguagem torna-se cautelosa, vaga e estranhamente incompleta, como se alguém mais de repente controlasse o que poderia ser escrito. E é aqui que o mistério final começa. Porque as últimas câmaras que drenaram sob Paris não eram ordinárias, não eram geológicas, não eram restos romanos, nem sequer eram identificáveis. Eram algo completamente diferente. Múltiplos relatórios, os poucos que sobreviveram, descreveram a alvenaria que de repente mudou do familiar para o inexplicável. Paredes conjuntas tão apertadas que você não conseguiria encaixar uma navalha entre elas. Tetos curvos moldados com precisão que a França medieval nunca deveria ter. Plataformas construídas para cargas muito mais pesadas do que qualquer coisa documentada acima delas e corredores que se estendiam além da zona de drenagem, desaparecendo na escuridão sob a Paris moderna. Mas aqui está a parte que sempre é enterrada. As câmaras mais avançadas foram as primeiras a serem reenterradas. Trabalhadores descreveram preencher salas inteiras de volta com concreto, selar entradas permanentemente, empacotar materiais modernos em espaços que acabavam de ser descobertos. Não foi gradual, foi imediato. A explicação oficial: instabilidade geológica, prevenção de inundações, segurança pública. Mas se fosse apenas sobre segurança, por que as câmaras mais antigas, limpas, estruturalmente perfeitas, foram as seladas primeiro? E por que as fundações medievais mais instáveis foram deixadas expostas para a documentação? Não faz sentido a menos que essas camadas mais profundas representassem um tipo diferente de ameaça. Não física, histórica. Porque se as fundações sob Paris realmente mostravam técnicas de construção além da capacidade romana, e se algumas dessas câmaras não correspondiam a nenhuma civilização conhecida, então toda a história aceita da França e da Europa começa a colapsar. Imagine o que significaria se Paris fosse construída sobre algo muito mais antigo, algo massivo, algo projetado, algo que não construímos. Imagine o que significa se as fundações não eram formações naturais, mas tentativas deliberadas de povos posteriores de esconder ou reaproveitar o que veio antes. E talvez seja por isso que as descobertas de 1910 foram silenciosamente reenterradas, não para proteger os locais, mas para proteger a narrativa. As fotografias sobreviventes contam sua própria história. Trabalhadores ao lado de blocos que parecem quase usinados, arcos que se assemelham a costelas estruturais, sistemas de piso uniformes demais para sua suposta idade, fundações de plataforma construídas para uma escala de arquitetura que Paris nunca possuiu oficialmente. Não são os tipos de descobertas que historiadores gostam de explicar, são os tipos que preferem não falar de jeito nenhum. E isso nos traz a pergunta final: por que a evidência mais profunda, a arquitetura mais antiga, as camadas mais avançadas foram seladas novamente? Porque quando você dá um passo atrás, o padrão torna-se claro. A alvenaria perfeita foi enterrada. As grandes plataformas circulares foram enterradas. Os corredores inexplicados foram enterrados. As fundações superdimensionadas foram enterradas. As inclusões de metal derretido foram enterradas. E até partes do registro fotográfico desapareceram,
quase como se a recuperação da inundação tivesse acidentalmente revelado um capítulo da história que não deveria emergir. Um capítulo mais antigo que a Lutécia romana, mais antigo que os gauleses, mais antigo que a narrativa que nos foi dada. E por um breve momento, em 1910, as águas abriram-se o suficiente para mostrá-lo. Mas em vez de estudá-lo, fecharam-no novamente. Selaram, preencheram, esqueceram. Ou fingiram. Porque se os grandes bulevares de Paris ficam sobre estruturas construídas por uma civilização que não reconhecemos mais, então a questão real não é o que foi descoberto em 1910, é o que mais jaz sob as cidades do mundo. Que outras inundações, que outros desastres, que outras catástrofes convenientes expuseram às profundezas apenas o suficiente para alguém enterrar o que estava abaixo? A inundação de 1910 não foi apenas um desastre natural, foi um vislumbre, um breve vislumbre acidental de uma versão da história que nunca deveríamos ver. E agora esse vislumbre é sua pista, seu mapa, seu convite para questionar tudo o que pensamos saber sobre a Cidade-Luz. Porque se isso é o que sobreviveu sob uma cidade, imagine o que ainda espera na escuridão sob o resto. Algo fora do lugar, algo fora do tempo.